Então tá, o filme do Coringa estreou e é talvez um dos filmes mais controversos da história do cinema de super-heróis, dá pra dizer isso? Não sei. Mais ou menos, quadrinhos. Não sei. Entre Batman vs Superman e Coringa, acho que o Batman vs Superman ganha, mas Eu acho que segundo eu lugar. gastei Assim. muita boca, tá me doendo agora. Esse vídeo ele tem spoilers sobre o filme. A ideia, a gente vai basicamente fazer um bastantão do filme do Coringa. A gente vai discutir vários aspectos, Construir o debate. Melhor, com uma distância. uma distância. A gente já viu o filme, a gente já repensou, a gente já, né? Já faz alguns dias. Então, só pra constar, aqui do meu lado eu tenho o Fábio, que é roteirista de quadrinhos. Olha aí. Veja só, então acho que ele pode ajudar na parte do roteiro. Christian do Blockbuster, que é formado em cinema. O Matheus Bones também do Blockbuster, que é... Também formado em cinema. Formado em cinema. Meu coleguinha, a gente fez pós de cinema juntos. E tem eu. Tá, vamos lá, gente. Seguinte, a principal crítica que a gente vê ao filme é sobre o que ele pode representar de perigo para a sociedade quando tu coloca um personagem de quadrinhos sendo, vamos dizer assim, ovacionado no final do filme como um assassino que conseguiu o que queria, que é a atenção. Vocês acham que isso pode ser considerado como um ponto negativo do filme? Não. Já começa, a gente já acaba com essa discussão, porque é o seguinte, em nenhum momento o Coringa é endeusado com alguém que faz a coisa certa. Inclusive, quando ele está no programa de TV lá com o Robert De Niro, o personagem do Robert De Niro, Que remete ao Rei da Comédia. que remete ao Rei da Comédia, ele assume que matou as pessoas e ninguém sabia que era ele que tinha matado, só se sabia que era um palhaço. Então não era ele querendo que as pessoas soubessem que era ele, até aquele momento, óbvio. Mas ele não quis fazer um momento político, ele ia dizer, eu não sou político, eu não quero fazer um momento político, não quero fazer um ato político. Mas ele atinge o quê? Pessoas que já têm uma predisposição, né, uma mente um pouco mais perturbada, digamos assim. Agora, não é qualquer pessoa, eu vou assistir o filme, agora eu vou virar uma pessoa violenta e matar todo mundo. Eu acho Não. que o principal do filme é o fim é totalmente calcado no meio. E é o meio que a gente deve abordar. E é isso que o filme mostra, é como uma criação deturpada, como uma sociedade deturpada também, como todas as condições elas vão se aglomerando a tal ponto de que tu não consegue fugir daquela linha que acaba sendo a linha do Coringa. E mais importante, só para acrescentar, antes que eu termine a explanação, e não é sentir pena dele. Não. É entender. Até porque a linha é muito tênue, e eu acho que isso é incrível, eu tava falando com o Fabinho hoje, isso, vindo pra cá. A linha é muito tênue, porque no filme tu sente pena e daqui a pouco, em segundos, tu sente medo daquele cara. Porém, esse cara é um cara que é um reflexo da sociedade e existe isso. E tu te fechar pra isso, existem pessoas Coringas. que esperam só um estopim pra fazer alguma coisa. E cara, a gente tem que debater sobre. Os filmes existem pra gente debater sobre. É um reflexo da sociedade. Se a sociedade não fomentasse, não apresentasse essas pessoas, não existiria esse filme. Seria uma coisa fantasiosa. E eu acho que, muito bom ponto, e eu acho que assim, o filme ele apresenta uma realidade, e a crítica que eu vejo da galera é que, mas o filme é um personagem de quadrinhos, então ele não poderia mostrar um exemplo ruim, mesmo esse exemplo existindo na sociedade. Cara, eu acho que a gente falar isso... Já começa dizendo que quadrinhos são um reflexo da sociedade também, né? O debate aí volta pro código dos quadrinhos, meu Deus, pessoal. Exato, a gente tá limitando a mídia. Imagina se alguém dissesse pro Bill Sienkiewicz, lá nos anos 80, quando ele mudou o estilo de desenho, falasse, não cara, tu não pode fazer isso porque isso aí não é quadrinho, não é por esse caminho. Só uma pausa, alguém soube falar o nome dele Bill... certamente, né? Obrigado. Mas Eu palmas, costumo falar Bill 520. isso aí. Então, fora essa limitação do aspecto artístico, também tem o fato de que o cinema, ele não tem responsabilidade nenhuma e não tem que ter, sabe? Não é mas o filme, como é de quadrinho, tem que passar uma mensagem bonita. Eu acho que nenhum filme tem que passar uma mensagem bonita nenhuma. Sim, nenhuma forma de arte tem necessidade disso, né? E se a gente for analisar, isso analisando o aspecto externo do filme, se a gente for analisar a parte interna, cara, o Coringa termina num hospício, os caras botam fogo na cidade, que bom exemplo é esse que a ser seguido? E tem outra coisa que é o seguinte, por exemplo, o cara que escreveu Mindhunter, lá o livro que deu origem à série, que eu não lembro o nome dele, mas é um cara que começou a botar na cabeça das pessoas um estudo sobre a psique e sobre a psicologia por trás de serial killers, pessoas que cometem determinados atos de violência, assim. Cara, a questão é,
ele fala, eu fiz o estudo e eu sempre estudei para entender como as pessoas são construídas, mas não para apoiá-las. Então tu acaba o filme, tu não tá apoiando o Coringa no que ele fez, mas tu entendeu Por quê? o que fez com que ele fizesse aquilo. É muito bacana tu ver isso, assim como, por exemplo, precisamos falar sobre Kevin. Cara, são filmes porque existem pessoas que estão gritando por ajuda e às vezes não tem condições financeiras necessárias para ter um tratamento psiquiátrico possível. Como o Coringa tem. Como ele não tem, na verdade. Como foi cortado dele. Cara, tudo isso é para se repensar e para se questionar a própria sociedade, cara. E como tu trata as pessoas. Por exemplo, o filme ele é muito ambíguo no momento em que eu vou abrir, eu tenho o síndrome do pânico, tá? Já sofri depressão e tenho o síndrome do pânico, por mais que seja alegre e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas, cara, é um problema que se tem e a gente se sente mal e a gente sabe como que é se sentir mal, é horrível. Não sei se quem já teve problema psiquiátrico, levanta a mão. Oficialmente, eu não sei. Cara, é horrível. Aquela hora que ele tá sofrendo dentro do trem lá, aquela violência, e que ele atira, dá uma coisa em ti, tipo assim, como se fosse uma revanche, e aquilo nada mais é do que o cara te instigar a falar assim, viu? Tu sente também um prazerzinho nesse ponto. Porque todos nós, em algum momento, a gente sofreu tanto que a gente queria revidar. Agora, a linha entre revidar e não revidar é tênue e ele mostra. E além de revidar e matar alguém, já são outros 500. Exatamente. O filme te põe em várias sinucas, né? Até na hora que tu faz rir, tu não quer se sentir culpado, não devia estar rindo disso. Exatamente. O cara pode morrer, ou o outro ali está sendo ridicularizado, então o filme te faz entender, não justifica. Tem uma cena muito específica nisso, né? Que todas as pessoas que o Coringa mata, tipo, teve lá os Yuppies no trem, tem aquele colega dele do trabalho que é o cara que deu a arma lá, ele, mas foi um filho da puta foi também. Foi um filho da puta, depois caguetou ele depois. Isso. Mas tem o anão que nunca fez mal pra ele. E ele diz, ó... Gag. Hã? É o gag, né? O gag. Sim. Agora que me fez com a referência. Mas que ele deixa ir embora justamente por quê? Porque foi a única pessoa nesse tempo todo que tratou ele bem. E mesmo assim, aí o pessoal fala, mas isso não é o Coringa. Cara, até o anão sair pela porta, correndo, eu fiquei com a dúvida se ele ia matar ou não. Isso é o Coringa. Isso é o Coringa. Então assim, o Coringa não... mas o Coringa nunca ia tratar bem, cara. Porque o Coringa mata todo mundo também. O Coringa ele tem uma coisa tipo... E outra, isso é a origem do Coringa. E muita gente comentou também que o filme, eu tava discutindo até com o Marcos Heck lá no grupo do Dois Quadrinhos, que esse filme não precisaria necessariamente se chamar Coringa. E eu discordo completamente disso. Eu acho que se esse filme se chamasse Pocahontas 2, O Resgate, as pessoas diriam assim, pô, Warner... Ela é uma índia. Perdeu a chance aí de fazer a origem do Coringa, os caras fizeram antes de vocês. Ou até nem tão longe, tipo, vai chamar um palhaço louco. Cara, poderia ser um palhaço louco, mas ele... Ou então Bingo. Bingo. Por exemplo, assim, o que tá estabelecido no início do filme? Basicamente, aquilo ali é piada mortal, porque assim, Eu tive um dia ruim. eu tive um dia ruim. E não foi um dia, né? É tipo, a vida inteira ele teve dias ruins. Ele chega no programa, uma das coisas que ele fala pro Robert De Niro ali eu tive um dia ruim. E cara, e também uma das grandes críticas é a questão midiática da coisa. De explorar e tu pisar em pessoas que têm problemas, que são menores na sociedade, tipo assim, que não tem tantas condições, que tem sérios problemas de alguma coisa. A gente vê isso todo dia, cara. A gente vê isso assim, gritante. O próprio anão, velho. Anão, o Pânico fazia uma humilhação com o anão, fazia coisa... Sim. Então assim, cara, a TV, ela é uma agressividade de coisas e aquilo ali, velho, atinge as pessoas. Entendeu? E até a própria questão, além de diminuir algumas pessoas, ela eleva o status de heróis outras. Por exemplo, o Thomas Wayne, a mãe do Coringa, que já, tudo bem, tem a psique já perturbada, mas ela é uma cidadã média no fim das contas. E ela assiste o Thomas Wayne, é porque ele vai ajudar todo mundo, não sei a gente sempre foi da família, a gente é da família e tal. E isso é outra referência muito clara na verdade, ele repetiu a temática do Rei da Comédia do Scorsese, né, que é justamente sobre essa exploração. Que é o sonho do cara também de chegar naquele lugar, só que ali ele subverte. Quando ele chega naquele lugar, ele tem a oportunidade de brilhar, né, que no Rei da Comédia o sonho era sempre o cara tá lá, ali,
ele tem o, Sim. né, o ponto Gap de dele. sair fora. Ao invés dele brilhar, ele acaba escolhendo outra maneira. Ainda sobre a origem, né? Uma coisa que eu gostei muito no filme é que não existe o poço aquele de produtos químicos do Coringa. Isso, por mais que destoe muito dos quadrinhos, e é uma coisa que eu acho legal nos quadrinhos, ele cair no poço e tal, isso, cara, torna o Coringa muito mais perigoso. Porque ele é um reflexo, como a gente tá falando há uma hora, de uma falha da sociedade. Ele não é um cara que caiu num poço e virou o Coringa. Porque ele se torna um perigo real pra gente. Por isso que eu falei que a mudança entre pena e medo daquele cara é um clique, porque, cara, os inimigos do Homem-Aranha e do Batman são muito parecidos. Eles têm, o cara tem problema com cocô, ele cai num barro de cocô, um negócio de cocô, ele vira o homem cocô. Aí, não sei o quê. O cara tem escorpião, não sei o quê. É sempre relacionado a alguma coisa e aí ele se torna aquilo. Cara, ali não. Ali é uma pessoa que a gente pode encontrar na nossa esquina a qualquer momento. Olha só, eu tenho pelo menos 5 pontos onde o que formou o Coringa eu achei muito interessante. Primeiro que a gente pode pensar que ele conseguiu uma arma com facilidade. Tá. Isso é de novo poder Reflexo. público cagando, a ponto de alguém conseguir uma arma. Antes disso eu diria uma família disfuncional. Não, tá na Né? lista. Eu falei, não tem ordem, só pra constar. Tu tá na ordem do filme, na verdade, Ah, na cronológica sim, do filme. A adoção, tipo, os É. caras deixaram uma mulher que era maluca adotar uma criança. Não, e outra, não só maluca, mas ela soube das relações abusivas que a criança passou e ela, tipo, sabe, é uma coisa bem bizarra. Ela já tinha também um ladinho pra maldade, digamos assim. Tu tem o poder público falhando lá com os remédios dele, né? A psicóloga Exato. cagando pra ele. Que são os cortes, né? Que isso governo. existe Em qualquer- em vários lugares. são os Inclusive cortes. aqui. Exatamente. Inclusive aqui no Brasil. Exatamente. E a gente tem o interesse das autoridades, o desinteresse das autoridades, tipo, o cara que vai ser o prefeito da cidade dando um murro na cara do maluco. Cara, é o seguinte, é aquela hora que ele fala no programa, que ele fala assim, tá, e se não fossem os caras de terno, ele não fala bem assim, mas eu vou especificar, se não fossem os carinhas de terno que trabalham pro Thomas Wayne, fosse eu caindo no chão lá mal, alguém ia dar bola? Eu ia ser só mais um número. Sensacional. É porque foram os caras que tocou nos grandes da cidade. Uma dúvida, olha só. Agora vamos falar de partes ruins do filme, tá? Eu por mais que eu tenha adorado, pra mim, sei lá, nota 0 a 5, 4.9, assim, é um absurdo de Eu dou 9.9 de 10. nota de 10. Eu dou. 9.2. 9.2. Que matemática é essa? Vamos lá. Por que eu tiro uma nota? Eu acho que, assim, o fanservice foi massa, mas eu acho que passou um pouquinho. Tipo, pra mim não precisava mostrar o Bruce, em primeiro lugar. Não precisava... Muito menos a cena pela milésima do vez da assassinato. morte. Não, do pessoal, Star. vocês estão E mal errando aqui. feita. Que? Não, vocês estão errando aqui. É o seguinte, primeiro, todo filme que aparece o Batman tem a origem dos pais morrendo. Na verdade, o filme é sobre a origem do Batman. Exatamente. O Coringa veio ali pra preencher uma lacuna, um contexto, exatamente. pra dar um motivo. Finalmente conseguiu fazer um filme sobre a morte dos pais E já do tem uma Batman. coisa mal feita aí, né? Só te interrompendo, Vini. Não, tá. Como é que o cara que tá concorrendo à prefeitura da cidade, no meio do caos, vai no cinema com a família sozinho, sem segurança? não sabia, não sabia. Mas aí é que tá. O programa aconteceu pouco tempo antes e o caos se estabeleceu por conta da transmissão ao vivo dele matando o cara. mas tá- E ali a galera saiu pra rua tá, e. mas vamos combinar que não é uma coisa muito bem explorada ali no roteiro nessa hora. É uma coisa Mas que é gera que essa também tu quer ter coerência em tudo, um filme que prega a incoerência. em Não, várias mas coisas. aí que tá. Essa questão, tipo, pra mim, ficou claro que era uma imposição, digamos, acima do diretor, acima do roteirista. A gente tem que posicionar o Batman em algum lugar. Não, e outra, e o colarzinho que não dá mais, né? E o colarzinho de pérola? O colarzinho não dá mais. Não, mas Eles tiveram que anos botar. 80, o cara fuma até dentro do hospital. Um ponto sobre a morte dos pais do Bruce, que eu acho que o que valeu a pena nessa cena, que por mais repetitivo e Esdrúxula, fanservice que né? seja, o que foi legal é, olha só, o caos que o Coringa criou, só pra pontuar aquele esquema do filme não glamourizar. Cara, tem uma criança que perdeu os pais por conta do que o Coringa fez. Por mais que seja um fanservice, também é um símbolo de como aquilo ali tá errado, sabe? Sim. Sim. E- não É, deixa e de ser. outra coisa, o Coringa o tempo inteiro no filme, e isso fica claro, ele é também um cara esquizofrênico. A morte dos pais do Bruce, eu acho que não. Mas, cara, aquele lance dele ser
glorificado, não sei o quê. Aquilo ali pode ter sido coisa da cabeça dele. Será que ele não tava na viatura ainda? Então, Ele na viatura, ou ele já internado e, sabe? O filme, no final, a última cena ali, quando ele tá no hospício, ele tá narrando o que aconteceu com ele pra alguém. Exato. Então, o filme é o ponto de vista do Coringa. Todo. É Exato. lógico que a visão Claro. vai ser de um psicopata. Vocês têm mais algum defeito que vocês veem? Parte... Cara, eu tenho, por isso que eu dou 9.9. Eu acho que o filme... O que é o 0,10? É, o 0,10, 0,1, 0,01, pra mim é 9.99. Não, meu, o filme no final, eu acho que ele pecou, ele poderia ter acabado um pouquinho antes. Na viatura. Pra mim podia ter acabado Ou na viatura, ou quando ele faz o sorriso e acabou. Cara, vários momentos do final eu pensei, pode acabar aí, não acabou. Pode acabar aí, não acabou. Pode acabar aí, não acabou. Então, ali me incomodou um pouco, porque assim, eu já tava totalmente em êxtase com o filme. E tu sabe Pra que mim, a aquela cena perfeita seria a referência ao Heath Ledger. O Heath Ledger, ele com a cabeça no aqui cabeça, É. na viatura, vendo o caos que ele proporcionou. Pra mim seria exato. perfeito o trabalho. Esse é um easter egg, só pra constar. E esse final que o Christian tá falando, na real é outro easter egg. O final do hospício é uma cena reproduzida do Rei da Comédia, Exato. quando Robert De Niro tá Exatamente. correndo lá dentro da redação lá. Não, e essa cena é importante no final, para o cara entender que talvez algumas das coisas tenham sido da imaginação dele. Então, mas algumas cenas da revolução lá que se montou, eu acho que poderia ter sido cortado. Só pra constar, então, a gente já tem nesse vídeo 3 easter eggs do filme. O lance do dia ruim, da piada mortal, o Heath Ledger no espelho ali, tem o... A morte dos pais do Bruce, querendo ou não, é um easter egg. Não. Querendo ou não, é um easter egg clichêzão. Tem mas o é. Batman. Ali eu comecei a ter raiva do Frank Miller por ele ter feito aquilo. Eu no ano gostava 1, tanto, né? Porque aquilo virou obrigatório em tudo. O Batman na casinha de madeira lá, quando ele desce o postezinho, eu lembrei Verdade. do seriado dos anos 60. Ah, é verdade. Vocês viram que tem um Batman? Eu vi hoje uma imagem na internet, tem um Batman no espelho do Coringa. Ah, sim, quando ele se forma com sim. as orelhas com o espelho. Isso. E os olhos são os holofotes Exatamente, O meu objetivo agora com esse filme, não sei se é o mesmo de vocês, o que eu torço é para que ele subverta o gênero, porque e a partir de agora a gente tenha outros tipos de filmes de super-heróis, sabe? Ele pode ser um símbolo para uma mudança. Vocês ficariam felizes com isso? Com certeza. E vai multiverso, né? Não precisa fazer que nem a Marvel. Faz outra, vai cada personagem. Exato. Seu mundo, sua Não dá pra história. pasteurizar, Exato. né? Cara, tu fazer um filme de arte, porque ali é muito bem feito. O filme é muito barato. É um filme baratíssimo e é um filme incrível, cara. É um filme bom, é um filme que te deixa mal. Se ele te deixa mal, ele te toca, entendeu? Tu tem que repensar naquelas coisas ali. Tem que repensar e levar pra tua vida aquilo ali. Vamos refletir um pouco, ao invés de criticar. Ah, por que o filme fez isso? Não, cara. O que tá de errado? O que tá acontecendo de errado? Tá acontecendo muita coisa de errado, entendeu? Então, Sim, tem uma mensagem muito maior do que tu se apegar a pequenas coisas. Incrível. sabe? Uma mensagem tipo, meu, tem gente precisando de ajuda do teu lado, o sistema não comporta isso, e essa pessoa, cara, é uma bomba relógio, entendeu? Pra terminar, qual a cena favorita do coraçãozinho de vocês? Fábio? Cara, é o melhor trinco cena. da porta, é o trinco da porta. É muito errado, mas fazer o quê? Christian, Cara, deixa eu pensar um pouco mais, deixa eu só... tiro No programa, não sei ver, tá, foi animal. Não, eu acho que o filme só não é mais cult por causa dessa cena. Mas não a cena, não só o take específico, mas toda a Toda a construção da entrevista ali até. Porque vai te deixando tenso. Cara, Aquilo me deixa muito tenso. Eu acho que foi a hora que ele começa a descer a escada e dançar, que é quando tu começa a trocar a chave da pena pro medo. Ali, Tu vê que o cara despirocou de vez. eles utilizam o Smile do Chaplin, que é uma música clássica do Chaplin, que ele mesmo compôs. E como que tu é gosta pra, um pouco de em Chaplin, tudo, né? que é na tristeza, em tudo que for, tu sempre sorri. Cara, eles utilizaram isso e é a questão dele. Então, eu gosto muito de uma cena parecida com essa, mas não é ainda quando ele vira chave. É quando... Porque assim, o começo do filme é com ele rindo, e é muito assustador ele rir. Mas pra mim fica mais assustador quando ele para de rir. Porque se vocês forem reparar, quando ele começa a matar os caras,
ele não tá mais rindo. Não. E o pior de tudo, o riso era um aviso de que ele era um ser humano Não, com um medo. detalhe que eu até Aham. falei com o Fabinho hoje, quando ele chega no programa, que é onde ele sempre quis estar pra fazer o stand-up, ele para e fica sem rir. Ou no hospital, quando os policiais confrontam ele e ele fica sério. Mesmo naquela situação tensa, ele não tá Exato. rindo. E os caras perguntam, isso é sério mesmo, cara? O que tu acha? E aí É. ele dá uma de Didi ali e bate na porta, mas... Exato. A gente realmente espera que você tenha gostado desse programinha. Cara, é muito bom falar de Coringa, né? Foi muito É legal. muito bom falar desses filmes que... Cara, é um filme que, por mais que a galera não concorde com a nossa opinião, mas é um filme que gera gerou debate. debate. Gerou E- debate, é. E faz com que tu pense Quando na a arte sociedade. quando a arte gera debate, É sinal que ela teve o seu, cumpriu o objetivo. o seu objetivo cumprido. Mas, Então, de novo, se o amiguinho chegar e falar, eu me identifico muito com o personagem, Tenha medo. chama o papai, chama a exatamente. polícia. Ainda mais se ele se chamar Arthur. sim. Não, Pobre dos Arthur. Se aquele seu amigo meio estranho começar a se vestir de Coringa, talvez seja o momento aí de... Dá uma e se, saída ele não, mais- e se ele não for cosplayer, talvez. Não dá. Foi. Aí, deixa eu comentar aqui embaixo o que tu achou desse vídeo. Comic Talks. Como toca. Hashtag Comic Talks. Comic Talks. Talks. Tchau.